Bom dia, meus amados. Hoje vamos fazer mais um áudio e poderíamos falar um pouco sobre o que é de fato prosperidade. O que me levou a falar sobre esse tema foram algumas questões ou alguns comentários que eu tenho visto, inclusive nos textos que eu escrevo, né? Agora há poucos dias eu vi um bem que fala sobre isso, né? A pessoa que comentou dizia assim: o problema é que a prosperidade está na mão de apenas 1% da humanidade. Eu acho que quem escreveu isso, infelizmente, não sabe o que é prosperidade. A prosperidade, ela é uma característica e uma possibilidade para 100% das pessoas encarnadas. Eu tenho certeza, claro, obviamente, que eu entendi o que ela quis dizer. Não é bem o que ela escreveu, o que ela queria dizer. Ela quis dizer que a riqueza está na mão, talvez, de 1% da humanidade, né? A maior parte dos recursos está na mão dessas pessoas, desse grupo, né? Isso sim, isso é verdade. Isso sempre você diz isso, você fala isso e há tantas informações sobre isso. A prosperidade não é dinheiro. Esse é o grande problema. As pessoas acreditam que prosperidade é riqueza. Aquela pessoa é próspera porque ela tem bastante dinheiro, porque ela tem um grande negócio, um negócio que rende muito. É claro que quem não tem prosperidade não tem nem dinheiro. É diferente. Quem não tem prosperidade não tem nada de bom. Porque a prosperidade é crescer em todas as direções. Prosperidade não é um termo fácil de explicar o que é, porque como é que a gente avalia a prosperidade? Existe uma régua, uma escala? Não há. Prosperidade é um sentir. E o sentir não tem como medir. Só aquele que sente sabe. Quantas pessoas são limitadas financeiramente? E até eu diria muito limitadas. Passa, inclusive, até algumas necessidades básicas. Mas são prósperas. Por quê? Porque são felizes. Elas se sentem realizadas naquilo que elas são. Prosperidade é uma bolha que cresce que nem um balão quando você enche ele, né? Eu gosto de comparar aquela situação de olhar uma água parada, tipo uma pequena lagoa, e jogar uma pedrinha. O que acontece? Formam uma onda, tipo umas ondas de água, né? Uma onda, eu digo uma onda de força, porque forma também ondas, sim, de água, pequeninhas, né? Círculos. Vai formando círculos, 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 assim, um após o outro, em todas as direções. Então é uma coisa que cresce. A prosperidade é uma coisa mais ou menos isso, invisível, mas é mais ou menos isso. Cresce em todas as direções. Prosperidade é um momento que cada um vive dentro desta encarnação. Ser
feliz é ser próspero. Mas ser feliz não quer dizer que você seja feliz o tempo todo. Vai ter momentos de grandes desafios. Vencer os desafios é ser próspero. Superar uma crise é ser próspero. Superar uma crise não é só uma crise financeira, uma crise de relacionamento, uma crise de saúde, né? Uma crise profissional, de emprego, uma crise de produção, quem produz, né? Tipo, tem uma indústria, deu um problema no mercado e não está conseguindo colocar o produto ou não está conseguindo produzir o produto. Superar esse momento é ser próspero. Produzir algo na agricultura, aumentar a produção, a produtividade, conseguir, além da produção, comercializar esse produto, é ser próspero. Mas não, nesse caso envolve, obviamente, também financeiro. Mas quando a gente fala um pai, uma mãe que tem filhos e que chega a uma determinada idade, já são avós às vezes ou não, mas não importa, e olha e vê os filhos bem encaminhados na vida, a educação que deram, as oportunidades, mesmo que tenham sido poucas, mas que facilitaram o crescimento deles. Esta sensação de bem-estar, de missão cumprida, isso é prosperidade? Quando as pessoas assumem uma responsabilidade e levam até o final, como se diz por aí, levam a bom termo aquela atividade, aquela tarefa, pode ser um trabalho voluntário, um trabalho comunitário. E também se for um trabalho remunerado, não faz diferença nenhuma. Mas chegando ao final, concluindo aquilo, aquela etapa, fazendo o melhor dentro do que se propôs a fazer, independente do valor financeiro ou não, do valor econômico, da situação da coisa, isso é prosperidade. Prosperidade também é cuidar do seu quintal, da sua casa, zelar também pela harmonia do local onde você mora, com a vizinhança, ter um bom relacionamento social também, né? Não atrapalhar a vida dos outros, né? Não incomodar os outros. Isso também é prosperidade. Porque prosperidade, se a gente vai olhar, é uma palavra que significa que há avanço, há evolução. Aquela pessoa que incomoda a vizinhança, que faz baderna nas ruas, coloca som alto para incomodar todo mundo, coloca um dispositivo no escapamento da sua moto, do seu carro, só para fazer barulho, para se mostrar. Isso não é prosperidade, isso é involução. Ele está evoluindo, está indo contramão daquilo que a Terra vai agora, no momento de transição planetária, onde há cooperação. Não cooperar é um sinal de não prosperidade. É um sinal de atraso. Involução, é o contrário, né? Na contramão da prosperidade. Fazer as coisas sempre pensando no seu umbigo, como você diz, né? Querendo levar vantagem em tudo, isso não é prosperidade. Isso também é competição que está na contramão da prosperidade. Prosperidade é acompanhar o fluxo da evolução. O fluxo energético. Estar remando a favor da correnteza e não contra a correnteza.
Só quem nadou, navegou contra a correnteza de um rio sabe o quanto é difícil. Na maioria das vezes não se consegue ir para frente. Quanto mais força você faz, parece que mais para trás você vai, né? Então isso não é prosperidade. Prosperidade é avançar. Mas avançar sempre dentro da ética, da moral, do respeito, do amor incondicional, da cooperação. O momento que a Terra está agora, que nós chamamos de transição planetária, ela não vai só deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Isso é uma condição das consciências, das almas que estão encarnadas nesse planeta. É uma mudança de dimensão. Mas o próprio planeta Terra, ele vai passar para um planeta de quinta dimensão em termos de vibração, de frequência. A Terra está prosperando. A Terra está fazendo a sua prosperidade, está indo para frente. Está se alternando agora gradativamente as suas frequências. Ela vai fazer uma transição planetária. Vai ser um mundo mais evoluído. Prosperou. Vai ficar neste planeta quem fizer a prosperidade de acordo com aquilo que é necessário. Tem que acompanhar a frequência, senão não fica. Não tem simpatia, como se diz, né? Quem não simpatiza com algo, não quer aquele algo. Quem não simpatiza com a nova Terra não vai aceitar que fique ali. Vai ser um elemento estranho e a Terra não aceita. Quando as coisas começarem a ser reveladas, a humanidade vai começar a compreender melhor tudo isso. Por ora, as pessoas ainda têm dúvidas, as pessoas ainda não acreditam, muitas duvidam. E quando nós falamos que agora é preciso crer para ver, a prosperidade só vai sentir, porque essa não é bem um ver, é um sentir. Só vai sentir a prosperidade aquele que realmente entrou no fluxo, na frequência da prosperidade. Quando a pessoa acha que prosperar é só ter dinheiro e nada mais, ela está equivocada. Tanto que nós já ouvimos tantas vezes uma frase que diz assim: aquela pessoa era tão miserável, tão pobre, que só tinha dinheiro. Obviamente que o dinheiro é muito importante. É uma energia fortíssima. Mas o importante não é só o dinheiro, o importante é o conjunto da prosperidade. Mesmo aquele que tem dinheiro, você não sabe usufruir dos benefícios do dinheiro para o seu bem, ele se perde. Então o dinheiro poderia ser até uma armadilha. Vai cair na armadilha aquele que não sabe administrar, não sabe usufruir daquele recurso. Assim como quem tem uma ferramenta, uma arma, um carro, qualquer coisa. Você não sabe usar, você não sabe usufruir, pode ser um problema, né? Mas tem coisas que a gente precisa também avaliar que na maioria nem imagina. Vamos aqui colocar alguns aditivos da prosperidade, né? Quando você é próspero, você contribui com o todo. Você coloca um pouco da tua prosperidade em cada ato, em cada situação, em cada palavra, em cada atitude, em cada frase, em cada palavra, até nos pensamentos.
né? Porque tudo é criação. Não precisa construir uma coisa material para dizer que você criou. Você cria até com as intenções, com os pensamentos, aquilo que ninguém vê. E aquilo que você vê também, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas espalhando notícias. Parece que quanto mais a notícia é ruim, mais as pessoas gostam de espalhar. É o primeiro a anunciar uma coisa ruim, um acidente, uma morte, uma desgraça, uma tragédia. Nós sabemos por que a mídia só divulga notícia ruim. São pagas para distribuir notícias ruins, porque notícia boa não precisa nem pagar, não precisa nem da mídia, né? Ela se espalha sozinha quando é preciso, mas as pessoas parecem que têm vergonha de dar uma notícia boa. E tem mais. Tem pessoas que se comprazem em divulgar coisas que vão criar medo. Já dissemos aqui tantas vezes, escrevemos em textos, que o medo é o alimento das trevas. O medo, a raiva, a culpa, tudo que é negativo. Porque as sombras se comprazem com a energia negativa, então é o alimento. Aquelas pessoas ou entidades que são iluminadas são luz, então elas se alimentam de luz, obviamente, senão não seriam da luz. Isso é óbvio, não precisa nem colocar muita explicação sobre isso. Se você espalha notícia que vai confortar as pessoas, que vai trazer um pouquinho de esperança, de confiança, você é próspero, você está prosperando, você está fazendo uma coisa crescer. Nem que seja a confiança, a fé das outras pessoas. Mas se você espalha o medo, você é próspero em quê? Aonde que está sendo próspero? Você está realmente evoluindo. Você está puxando pessoas para o abismo da escuridão, do medo, da insegurança, da incerteza, da desesperança. Isso não é prosperidade. Divulgar coisas ruins é o contrário da prosperidade. Quantas vezes já dissemos que o pior já passou? Se o pior já passou, por que ficar preso naquelas dificuldades, naqueles problemas? Prosperidade é olhar para trás, ver, sentir, lembrar os grandes problemas enfrentados e vencidos. Isso é prosperidade. Passei por uma situação desafiadora e venci. Glória, prosperidade, que maravilha. Agora tem pessoas que, eu passei por uma situação difícil. Só falta dizer, coitadinho de mim, né? O vitimista jamais será próspero. Ele sempre será pobre de espírito, pobre de esperança, pobre de futuro. Nada vai servir para ele, porque até ele faz questão. Eu já disse uma vez num texto que tem pessoas que são tão vítimas de si mesmo que elas fazem questão de contar só as desgraças dela, para todo mundo. Tu conversa com ela só fala de doença, só fala de desgraça, só fala de dor, de sofrimento. Se tu vai na casa dela, ela tem uma prateleira lá com não sei quantas dúzias de caixas de medicamentos e bota bem pertinho da entrada da porta, um lugar bem visível. Não bota nem dentro de um armário, bota fora, onde todo mundo possa ver. Se não está em cima da mesa, ou em cima lá
de um móvel qualquer ali, bem visível, para mostrar. Para mostrar para todo mundo. Olha quantos fármacos, quantas drogas, porque são drogas, né? Tanto que a farmácia é chamada de drogaria, né? Quantas coisas eu estou tomando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu lembro que quando era criança eu vi uma piada e que disse que tinha uma pessoa que queria sempre ser maior que os outros. Então alguém contava uma coisa, ele tinha mais. Outro contava, ele sempre tinha mais, tinha mais, tinha mais. Até que chegou uma hora, um dia, um cara e disse, eu vou pegar esse cara de jeito, eu quero ver se ele tem resposta, que ele é mais. Aí ele chegou pro cara e falou, ó, sabe de uma coisa? Nem te conto. Passei uma pneumonia esses dias. Tive uma pneumonia das braba. E o cara que sempre sai na tangente e quer ser mais que tudo, não se deixou levar pela derrota, como se diz, né? Teve a resposta. Diz, isso aí é fichinha, eu tive uma pneumonia dupla. Então veja bem, as pessoas se comprazem, mesmo que seja uma desgraça. Isso não é prosperidade. A prosperidade não é dinheiro. O dinheiro pode estar incluído no pacote de prosperidade. Porque passar fome, passar frio, passar dor por não ter dinheiro é uma desgraça. Aí eu diria que é um resgate, é um karma, né? Que tem essa questão dos karmas, né, negativos que é preciso resgatar. Mas aquela criatura que valoriza tudo e todos, cada coisinha, até uma florzinha lá no meio dos espinheiros, aquela fruta lá no topo da árvore que só serve para os passarinhos, né? Valoriza o que é do outro, respeita, não sente inveja porque o outro tem e ele não tem. Ele fica feliz quando o outro vai bem. Ele se alegra tanto quanto aquele que conquistou algo, mesmo que ele não tenha nada. E mesmo que tenha muito pouco recurso. Este é um ser próspero. Porque ele vive a alegria. Mesmo ele não tendo conquistado, ele vive a alegria do outro, ele sente. Eu já encontrei muitas pessoas que dizem assim, eu sinto a dor dos outros. Isso é ruim. Sim, sentir a dor do outro não é nada agradável. Mas por que a gente não sente a alegria do outro também? Às vezes as pessoas só sentem a dor do outro, mas não sentem a alegria dos outros. Tem que haver uma razão, um motivo para contrabalancear as coisas. A vida não é só boa e também não é só ruim. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então vamos entender a vida como um todo, como um aprendizado. Tudo tem um porquê de ser. Mas por que só sentir a dor do outro e não sentir a alegria do outro? Nós somos prósperos quando nós vemos a dificuldade do outro e torcemos para que ele consiga dar a volta. Quando vemos a plantação do outro produzindo abundantemente, quando vemos o outro trocar de emprego e ter um emprego melhor, mais agradável, mais rentável,
quando vemos o outro comprar um carro novo, quando vemos o outro ter uma roupa nova, quando vemos o outro tendo sucesso nos seus empreendimentos, aí nós estamos sendo prósperos, porque nós sentimos a prosperidade, mesmo que não seja diretamente nossa. É preciso entender um pouquinho mais de prosperidade e não achar que prosperidade é ter dinheiro. Senão vamos cair no mesmo conceito de quem disse prosperidade só é acessível para 1% da humanidade. Não. Todas as almas que encarnaram e que encarnam, que estão encarnadas nesse planeta, têm as mesmas condições. O que há de diferente são as escolhas de cada um. Os recursos foram disponibilizados igualmente para todos. A Terra é um planeta feminino, portanto, tem o instinto de mãe e ela oferece a todos os seus filhos as mesmas condições. Ninguém é excluído, ninguém é vítima, ninguém é abandonado, mas como nós estamos num mundo de provas e expiações, de ação e reação, cada um vai fazer o que acha que deve fazer para aprender as lições desse mundo, desse planeta, dessa escola, e vai colher os resultados, né, de acordo com as suas semeaduras. Essa é a diferença, mas a prosperidade é um estado de ser que depende única e exclusivamente de cada um, pois é um sentir. Ninguém pode sentir pelo outro, por mais que tente imaginar como é. Quando nós sentimos alegria ou tristeza pelos outros, é uma coisa que nós sentimos de acordo com o nosso entendimento. Mas não é verdade que a gente sente a mesma dor ou a mesma alegria do outro. Nós temos uma ideia de acordo com o que nós imaginamos. Mas prosperidade é se alegrar sempre quando o outro está alegre também. Obviamente que nós podemos também nos sentir tristes com a tristeza dos outros, e isso não deixa de ser prosperidade, isso é uma forma de compaixão, de cooperação, né? Ser solidários com os outros, que isso também é prosperidade. Eu estou levando um pouco de alento para o outro, e se eu estou dando um pouco de alento para outro é porque eu tenho, e se eu tenho, eu sou próspero. Então, quando eu dou um conselho, um consolo, quando eu dou uma palavra de conforto, quando eu dou um pouco de atenção, um pouco de amizade, um pouco de amor, de compaixão, enfim, quando eu acolho alguém, eu estou doando algo de mim. Então eu sou próspero. E isso não depende do dinheiro que eu tenho ou não. Depende da minha consciência. Ser ou não ser compassiva, solidária, cooperativa. Nós demos aos outros, ou nós damos, né, aos outros, somente aquilo que nós temos. Quando eu vejo pessoas que só se manifestam para criticar, ela não está sendo próspera, porque ela não está contribuindo. A crítica destrutiva não é contribuinte, ela é destrutiva. Nós precisamos contribuir. Eu só tenho algo para dar se eu possuo esse algo, senão não adianta dizer eu vou te dar, mas eu vou te dar o quê? Não tenho nada, né? Então vamos pensar
um pouquinho mais sobre a prosperidade verdadeira, o que é prosperidade. E eu posso dizer com toda certeza, a prosperidade não está lá fora. A prosperidade está dentro de você. Cabe a você explorar esse filão de ouro, essa mina de ouro, porque ela é tua, ela te pertence. Você não vai poder explorar a mina de ouro dos outros e ninguém pode explorar a tua. Isso é uma coisa que podemos dizer que é um patrimônio divino. Nós temos esse patrimônio dentro de nós, mas muitos preferem deixar ele encaixotado, fechadinho. Não se dispõe a abrir essa caixinha maravilhosa, que é a prosperidade, que já vem com cada alma que encarna nesse planeta. Então agora eu os deixo com um abraço de luz para cada um. Namastê.